Graça e paz, irmãos. Santifica, Pai, o teu nome. Glorifica o teu Filho. Revela a tua palavra. Em nome de Jesus. João estava numa ilha, desertado. O nome da ilha era Patmos. Significa destruidor. Não tinha um pé de mata-pasto, nenhuma árvore, é só rocha. Completamente isolado, desterrado. Tinha sido mandado para lá para morrer. Já velho, no dia do Senhor, que provavelmente é o dia do domingo, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor Jesus Cristo, que veio trazer uma revelação. Este livro é uma espécie de sinopse da história. Ele é um condensado do que Deus queria dizer à sua igreja, o seu povo, para os últimos tempos. O nome Apocalipse significa revelação, uma coisa que estava oculta e que foi manifesta. Não é revelação de João, é revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é um livro de João, é um livro de Jesus Cristo. Ele começa dizendo Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. E neste livro nós temos uma revelação das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que hão de vir. Esta é a síntese do livro. As que foram, as que são e as que hão de vir. E neste livro ele o Senhor Jesus apanha 7 igrejas para trazer através destas igrejas a linha histórica da igreja. Nós temos a Nova Jerusalém, que vai aparecer lá no capítulo 21, como a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é composta de todos os salvos, desde Abel até o último do milênio. Nós temos 5 eras na igreja, na história do povo de Deus. Quando se fala igreja no seu sentido de assembleia, aí nós temos não só a igreja a partir de Jesus, mas a assembleia de todos os santos, de todos os tempos, de Abel até o dilúvio,
Nós temos o chamado período antediluviano, onde Deus salvou muita gente. Depois nós temos dos patriarcas até Jesus, o segundo período. Depois nós temos o terceiro período de Jesus, do Pentecostes, até a plenitude dos gentios. Quando se cumprir a plenitude dos gentios, o cronômetro de Deus vai tratar com Israel, que é o que está faltando, a 70ª semana. Aí nós vamos ter um período da grande tribulação, onde Deus vai salvar muita gente. E posteriormente, o Senhor Jesus estabelece o seu reino milenar aqui na terra. Satanás será preso por 1000 anos. E muitas pessoas vão ser convertidas neste período. Muitas pessoas também vão se perder. E aí então chegará o fim, Satanás será preso, jogado no lago de fogo com a morte, aí virá a Nova Jerusalém, o reino eterno, a noiva do Cordeiro. Isto é o que descreve o livro do Apocalipse, mostrando toda a evolução da obra de Deus para o seu povo. Isto que eu creio, como está escrito. E ele toma 7 igrejas, que são igrejas importantes dentro da revelação. Nós já vimos aqui a primeira igreja, que foi Éfeso. O retorno às primeiras obras e ao primeiro amor. Foi o assunto que nós tratamos no nosso primeiro encontro sobre as 7 igrejas, que para mim, elas contêm todo o princípio da história. Hoje nós gostaríamos de olhar, não temas o que tens de sofrer, que é a igreja de Esmirna. Ao mensageiro, vamos ler juntos, quando tiver em negrito, a gente lê junto. Ao mensageiro da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Trata-se do Senhor Jesus. É bem provável que essa igreja fale do segundo período da história eclesiástica. Se a igreja de Éfeso for a era apostólica, Esmirna será o tempo das vis torturas do Império Romano. E o seu nome está vinculado a mirra, uma planta amarga que aponta para as experiências dos seus sofrimentos amargosos, que vão mais ou menos até ao 4º século. Esmirna foi uma igreja de muitas peneiradas, provas. Os cristãos legítimos foram sempre sacos de pancada no cenário das perseguições. E tudo indica que não há alternativa na vida cristã autêntica. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Talvez porque a graça ofenda frontalmente o mérito. A santidade agrida a hipocrisia e o amor incondicional à troca de favores. O real
é que a perseguição persegue os santos. Você acredita na Bíblia? Veja bem, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora, eu vou deixar um parênteses aqui. Quem persegue quem? Lembre-se que são os irmãos que perseguem os irmãos. Ou seja, os falsos irmãos são sempre perseguidores. Você nunca vai encontrar um autêntico irmão perseguindo irmão. Mas isso é o caso de Caim e Abel, é o caso de Ismael e Isaac, é o caso de Esaú e Jacó, é o caso dos irmãos e José, e aí você vai ver. As brigas mais ferozes são dentro de família. Os felinos, por exemplo, o leão, o tigre e o leopardo são visceralmente inimigos. Eles são mais inimigos do que o leão e o elefante. Perdão, do que o tigre e o elefante. É uma coisa muito interessante a gente olhar essas coisas. Esta carta começa com a identificação de Cristo como a causa primária e o fim de tudo, bem como aquele que, tendo passado pelo vale da sombra da morte, se apresenta no momento como o que vive para sempre. Isso também é hostil aos donos do mundo. Saber que Jesus Cristo ressuscitou e que ele venceu a morte, e venceu o pecado, e venceu o mundo, e venceu o diabo, e que nós estamos debaixo das suas asas, bem seguros. Isto é uma coisa para o mundo do mérito. Alberto Pike, um dos pais do pensamento filosófico do sistema iluminista do mundo, ele diz assim: Lúcifer é Deus. Lamentavelmente, Adonai também é Deus. Mas Lúcifer vai vencer Adonai. Lúcifer é Deus. Lamentavelmente, Adonai também é Deus. Mas Lúcifer vai vencer Adonai. E é isso que nós vemos hoje. Por exemplo, em Brasília, construiu-se um templo a Mané Garrincha. Esse é o chamado templo do humanismo. Adoração ao homem através da bola. Um dos cultos hoje é o culto do esporte, mantendo as pessoas longe da relação com Deus. O entretenimento, pão e circo, para manter a gente envolvido com tudo o que é periférico. O vexame em Esmirna vem daqueles que se declaram povo de Deus, mas fazem parte da vetusta conspiração da Babilônia. Vetusta, para quem não sabe, é velho, malforado, antigo. O Senhor explica o caso em Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação,
a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essas tribulações decorrem do estilo de Sua Alteza o mendigo, dessa gente pobre, mas nobre e rica de valores espirituais. Vem da inveja de Caim contra Abel. Surge da soberba que jamais pode concordar com a aceitação imerecida, além das calúnias tramadas pelos ardilosos membros das academias religiosas que visam a aprovação dos altos executivos formados nas sinagogas implantadas por esse modelo sufocante. A palavra sinagoga, ela aparece depois que o povo de Deus saiu da Babilônia. Sinagogue. Sim, professor Maurício, preposição é a ideia de conjunto. Ago, conduzir, levar. Pedagogo, quando você pega uma criança e conduz a criança. Sinagoga é o conjunto das pessoas que vão educar uma pessoa para formar uma pessoa humana poderosa. Ou seja, tornar o homem como Deus, independente de Deus. Tais sinagogas foram as escolas projetadas pela religião humanista após o cativeiro do povo judeu na Babilônia. Antes desse período, não se conhecia nenhum sistema de ensino judaico tão legalista, cruel e controlador. Quanta gente tem sofrido com o peso pesado da conduta externa extraída pelas tradições, ritos, regras, usos e costumes. Eu pelo menos vejo em mim o peso da minha religião. Quando eu era adolescente, lá em Corrente, no Piauí, eu fiz parte de uma organização chamada Embaixadores do Rei. Nessa organização, que tem 3 passos, tem 3 categorias até ser embaixador-chefe, tem o mesmo modelo da maçonaria, porque foi criado dentro do mesmo sistema, em que você ganha estrelinhas, uma espécie de zodíaco de importância. Então a gente abria, por exemplo, quem sabe manusear bem a Bíblia. Hoje nem, é até covardia, porque o bicho é tudo por iPad, iPhone, não dá para fazer. Mas nós temos 66 livros da Bíblia. Aí botava um bocado de meninos de pé com a Bíblia aqui, desembainhar a espada. 1, 2. Abacuque 2, 3. Ganhou. Para que é isso? De onde vem isso? Lá em Corrente, no Piauí, eu estou falando em Corrente, no Piauí, lugar atrasado, tinha uma caderneta da escola dominical. Presença, pontualidade, leitura bíblica, oferta, visitante. Quem é que lembra mais de algum ponto? Decorar? Hein? Lição estudada. Como eu menti. Aquilo é um sistema de desenvolver mentira. Porque eu não queria perder do outro. Eu só não podia mentir com visitante. Porque com visitante você tinha que trazer o visitante.
E a oferta também não dava para mentir, você tinha que levar uns trocadinhos lá, para botar lá. De onde vem isto? O Senhor Jesus diz que é para tirar o cabresto, para você nunca fazer nada por dever, por interesse, por medo, por culpa, por vergonha, mas fazer por amor. Quantos aqui conheceram o painel dos dizimistas na porta da igreja? Levanta a mão. Ó, quem deu dízimo, quem não deu dízimo, exposto na vergonha, e botava o tempo. De onde vem isto? Quando tu deres a tua oferta, dizia Jesus, a tua mão esquerda não sabe o que fez a direita. É tudo contrário ao princípio de Jesus. Mas isso traz controle, e traz vergonha, e traz um comportamento do dever. Isso chama-se sinagogue. Por todo lado, é bom lembrar, por outro lado, é bom lembrar ainda que foi Jesus quem declarou ser Satanás o técnico do time que joga em favor dos homens e nunca se envolveu com as coisas de Deus. Se o iluminismo humanista estiver no comando, então o cristianismo verdadeiro estará na peia. Porque o humanismo está preocupado com a conduta humana, enquanto o cristianismo está preocupado com a pessoa humana. Os maiores perseguidores da autêntica Igreja de Cristo sempre foram os falsos irmãos que se infiltram no seio da igreja como se cristãos fossem. E alguns dos maiores crimes contra a humanidade foram executados pela falsa igreja. Acredito que um cristão genuíno possa até se defender em certas circunstâncias. Nunca caçar ou perseguir alguém. Concordam ou não? Amém. Você já viu um cristão perseguidor? Já viu? Um cristão perseguidor? Muito bem. Se é perseguidor, não é cristão. Bem-aventurados os perseguidos. Se você persegue sua nora, você não é cristão. Vamos começar de dentro de casa. Vamos começar dentro com coisas comezinhas. Você pode discordar da nora, mas se você persegue, você não é cristão. Aquela irmã chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu vou me separar do meu marido, porque eu não aguento mais viver com ele, meu marido... Ele disse uma opção de coisa, ele disse assim: minha irmã, se a senhora não pode amá-lo como seu marido, ame como seu próximo. E ela disse para ele: pastor, aquilo é um traste tão ruim, que nem como próximo dá para se amar. Aí ela disse assim: olha, se não dá para amar como marido nem amar como próximo, ame como inimigo. Porque Jesus diz: amai os vossos inimigos. Aí agora eu quero ver você sair. Não tem jeito. Mesmo que você não tenha que conviver com ele, você tem que amá-lo. Os maiores perseguidores da autêntica Igreja de Cristo sempre foram os falsos irmãos, já li? O cristianismo não é humanista. O humanismo se baseia no homem como a medida de todas as coisas.
propala a centralidade do ser humano e a sua glorificação na base rígida da meritocracia. O cristianismo, embora seja essencialmente humano, nunca haja com desumanidade. O seu eixo é o amor incondicional de Abba em favor dos indignos. Vamos pensar na mulher adúltera. Era pecado? Era. Cadê o homem? Ela adulterou sozinha? Por que esse negócio que só a mulher que era botada na história? Era pecado? Era. E aqueles outros que estavam trazendo ela ali? Estavam fazendo que pecado? Injuriando. Porque Jesus disse o seguinte: pois vocês que estão sem pecado, joguem a primeira pedra. E todos foram embora. E ficou ele, o único sem pecado, que virou para ela e disse assim: eu também não te condeno. E ainda te garanto, vá. E não peques mais. Isto é uma afronta ao valor, quer dizer, você agir em favor dos indignos, isso é uma afronta ao valor do desempenho do sujeito. Por isso essa raiva louca da religião humanista contra a aceitação imerecida do indigente miserável no banquete real. A turma que quer ter o controle não suporta os mendigos transitando no palácio do rei. Mas ele não tem dignidade. Mas o digno aceitou ele. Durante o período da igreja de Esmirna, os cristãos foram açoitados com as mais cruéis perseguições. Foi a essa igreja que o Senhor sussurrou criteriosamente em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, porém, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está claro no texto que o diabo é o mentor das tribulações.